Abertura da via lateral da Catedral de Santo Antônio, primeiros socorros nas escolas. Saiba mais sobre a atividade parlamentar e a participação em projetos importantes da cidade no Sete Lagoas em Debate de hoje, que está começando. O vereador Zé do União, do PSL, é o nosso convidado do Sete Lagoas em Debate de hoje e vai falar um pouco sobre o trabalho parlamentar em alguns projetos importantes da cidade. Vereador, muito obrigado por sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate. Vamos começar falando sobre a sua participação por meio de pedidos de providência na liberação da via em torno da Catedral de Santo Antônio. Foi uma ação, né, que gerou bastante polêmica, mas que agora a gente está vendo que o fluxo está ajudando, né, Zé? Obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar de volta no seu programa, Sete Lagoas em Destaque. E Raquel, essa abertura da catedral foi um sonho antigo meu. Sempre que eu vinha, eu tinha uma região aqui do São José, que eu passava muito, e quando fechou a catedral, não tinha como eu passar. Depois que eu fui eleito vereador, se tornou uma prioridade minha, um sonho, né, abrir a catedral para melhorar a região. E como o trânsito ali, naquelas ruas, atrás da igreja do Santo Antônio ali, estava muito congestionado, eu fui atrás dessa abertura. Só que eu não imaginava que nós íamos ter tanto problema, né? Pois é, conflito de interesse, né, vamos dizer assim. Eu até entendo, né, porque a catedral é um patrimônio histórico, né, de 130 anos. Claro que eu não queria, né, que danificasse ela. Claro. Mas com muito cuidado, né, eu agradeço muito o pessoal ali da igreja, que é o padre Wilson, que me deu a maior força, né, aceitou. E nós não queríamos que estragasse a igreja, a gente queria que melhorasse o trânsito. Isso foi feito, né, a abertura do trânsito, melhorou demais ali, você pode perceber que desafogou todo o trânsito ali naquela região e melhorou consideravelmente o trânsito. Pois é, e colocaram, né, aquele limitador de altura ali para que realmente cumprisse a questão de não passar veículos altos para comprometer o que de fato pode comprometer, abalar, né, vamos dizer assim, a estrutura da igreja ao passar veículos muito grandes ali, né, Zé? Ali resolveu o problema. Foi uma exigência do pessoal da igreja, né, que pusesse um limitador de altura para que não passasse carro pesado, né, que a gente queria mesmo passar só carro pequeno. Porque, infelizmente, né, se não colocar aquele limitador, os caminhão grandes, ônibus vão entrar. Porque o nosso país carece de uma educação no trânsito. Então foi colocado, houve até muito questionamento, né, na imagem, na aparência da igreja, mas eu sempre falo, Raquel, eu sou um político, ali foi um pedido para me abrir, para melhorar o trânsito. A estrutura não é eu, tem que ser engenheiro para ver qual fica melhor, qual que combina com a igreja, isso que eu acho, né? Não tem a ver comigo, comigo que sou vereador. Você acha que essa questão do trânsito aqui na cidade ainda falta muitos lugares que precisam, por exemplo, de um limitador também, não só para a questão para abalar a estrutura de pontos históricos, né, de patrimônios aí da cidade, mas de repente ruas também que não cabem veículos grandes e a gente vê passando ônibus, passando em lugar que não dá para... Aí o ônibus passa, trava a rua, só o ônibus que passa. Você acha que isso precisa ser estudado melhor na cidade? Tem muitos pontos assim nesse sentido. E como precisa? A gente sabe muito bem que a nossa cidade não comporta, né, ela não foi projetada para isso. Então não tem outra solução a não ser limitar mesmo o trânsito de veículos pesados, de caminhão, de ônibus. É a única solução que a gente tem, que a cidade não foi projetada para esse movimentão todo que nós estamos aí com carro hoje em dia. Então a única solução é essa, fazer isso. Pois é, o planejamento, falta um planejamento na cidade para o crescimento ordenado, né? A gente sente isso muito, né, Zé? A gente sofre demais com isso hoje, né, Raquel? A gente não imaginava que nós teríamos esse tanto de carro, esse movimento monstruoso que nós temos hoje. Achamos que ia ficar com a cidadezinha, né? Hoje nós somos uma cidade com esse movimento todo e não comporta. Você vê que o asfalto não aguenta, que o peso é demais, estamos aí sofrendo. Tem que fazer um trabalho a longo prazo, né? Devagar. E com muita paciência.
Não tem outro caminho. E também é interessante as pessoas sugerirem, né? De repente, maior participação do cidadão em relação também ao vereador, porque o vereador é aquele porta-voz, vamos dizer assim, do povo, né? De repente, aproximar nesse sentido as pessoas chegarem no gabinete, darem sugestões, pedirem nesse sentido para que o vereador possa atuar até para ajudar a melhorar o crescimento da cidade, a ordenação da cidade, né? A melhor coisa é ouvir o cidadão, porque o cidadão ele está lá no dia a dia sofrendo com aquela situação. Precisando de uma rotatória, precisando de uma minoria no trânsito, ele está ali todo dia. Então nós estamos abertos para ouvir sugestões que melhoram o trânsito da nossa cidade. Eu acho que eu vi um documentário esses dias atrás que o trânsito do mundo se tornou já uma epidemia mundial. Então o trânsito, a tendência é só piorar. Então nós temos que unir com a sociedade para melhorar o nosso trânsito. E a gente começar a pensar também em alternativas, bicicleta, não sei, aquelas... Não sei, carros mais econômicos, na verdade já está sendo desenvolvido nesse aspecto, né? Vai chegar um ponto que não vai ter jeito, né? E a bicicleta ainda faz duas coisas, né? Você faz uma atividade física e diminui o impacto na cidade, né? Pois é, você é bem adepto dessa questão da saúde, da atividade física, né, Zé? Muito, Raquel. Essa é uma conquista minha maravilhosa. Faz 10 anos agora em agosto que eu faço atividade física, emagreci 22 quilos, então eu incentivo as pessoas a iniciar. Eu iniciei caminhando. Né? Depois andei de bicicleta, caminhando. Foi uma grande conquista. Cuidar da nossa saúde. Tem alguns projetos nesse sentido? Você tem alguns pedidos de providência ou matérias nesse sentido para estimular a atividade física? Eu tenho um bicicletário, que eu tenho um pedido meu de bicicletário. Eu quero até cobrar do Poder Executivo para executar isso aí, né? Que nós precisamos também que as pessoas, incentivar as pessoas, mas tem que ter uma segurança, né? Para trancar as bicicletas. Claro. Esse é um projeto meu que é para ser executado. A estrutura tem que ter, né? Zé, uma outra coautoria sua, né, no anteprojeto de lei em relação aos primeiros socorros, a criação de um programa, né, de primeiros socorros nas escolas. Toda essa ideia veio, né, proveniente daquela questão da Lei Lucas, né, que foi o garotinho que morreu engasgado com uma salsicha em São Paulo, então gerou uma manifestação, uma movimentação no país inteiro para que cidades começassem a ter esse projeto e se tornasse um projeto, na verdade, federal, né? No Senado, inclusive ele já está no Senado para ser aprovado. E teve a sua participação de mais dois vereadores, o presidente da casa, o doutor Caramelo, e o doutor Euro Andrade, são coautores desse primeiro socorros. Qual que é a importância na sua avaliação? Como chegou essa ideia para você? Raquel, esse anteprojeto ele é muito importante, né? Porque acontece uma situação na escola, igual você falou, de uma criança engasgar, ou de uma criança cortar o pé, como eu cortei num caco de vidro, quando eu era criança. E aí tem uma professora, ou as mesmas pessoas que estão lá na escola, não tem nenhum conhecimento o que fazer. Até que chega um socorro, até que chega um SAMU, a pessoa não sabe o que fazer, né? Pode ocorrer que a criança morra. Por causa aconteceu, disso, né? Igual aconteceu. Então, eu acho esse projeto de suma importância para as escolas. Então, pensando nisso, eu fiz esse anteprojeto, né, da minha autoria, e doutor Euro, e o presidente da casa, que é o Caramelo, né? Estou muito feliz com ele. A ideia é instalar primeiros socorros em vários aspectos, não só a questão do engasgo, né, que a gente inclusive fez uma matéria nesse sentido, mas também que professores ou ajudantes de professores tenham habilidade nesse trabalho, aí, nesse primeiro atendimento com as crianças. E não é só sobre o engasgo, é sobre toda a situação que pode ocorrer na escola, né? Porque são muita criança, várias situações podem ocorrer e a pessoa não sabe de nada, né? Então é necessário, é muito importante esse projeto. Tá certo, vereador, a gente vai rapidamente para o intervalo, vamos voltar então falando sobre novos projetos, novas matérias do vereador trabalhando aqui na Casa Legislativa. Daqui a pouco. E o nosso convidado do Sete Lagoas em Debate de hoje é o vereador Zé do União, do PSL, está aqui para falar um pouco sobre o seu trabalho no Legislativo, algumas sugestões ao Executivo, matérias, anteprojetos e projetos para melhorar a vida aí do cidadão. A gente vai falar um pouco sobre pedidos de providências, né, vereador? Que o vereador tem essa prerrogativa de pedir ao Executivo, não tem de executar, né? Talvez isso seja o grande entrave aí do vereador, né? Exatamente. É um prazer, Raquel, estar aqui no seu programa Sete Lagoas em Debate. É verdade. Nós sofremos com isso, né? Porque a vontade da gente é da gente executar,
mas a gente não tem esse poder. O poder que a gente tem é de pedir o prefeito para executar, né? E um dos pedidos foi a questão da lontrinha, né? É o pedido de providência para patrulhamento. O que foi exatamente lá? Como esse ano foi um ano de muita chuva, né? Então teve muitos problemas lá, porque devido lá ser chão, houve muito buraco. A chuva estragou as ruas tudo, né? E como num momento não tem condição de asfaltar, eu peguei e fiz um requerimento para patrulhamento da estrada. E ficou muito bom. Já aconteceu, então, lá? E a população? Como é que foi o feedback das pessoas? Foi ótimo, o pessoal gostaram muito, né? Porque estava difícil de andar, porque é muito buraco, né? E tem várias ruas que a gente patrulhou lá. Lá é zona rural? Lá é zona rural. Porque a gente vê muita dificuldade desses lugares mais afastados de chegar o asfalto lá, não é isso? Por isso o pedido de patrulhamento? É por isso o pedido de patrulhamento, porque é muito difícil, né? Como é afastado, as demandas são muitas regiões, então a pessoa tem dificuldade, né? O prefeito tem dificuldade. Claro que não é falta de empenho, de interesse do prefeito, mas é pelo recurso, né? Que não tem condição, então fica difícil. Foram várias ruas lá patrulhadas? Foram várias ruas, inclusive eu tenho o nome delas aqui. São Rua São Benedito, Rua Santa Clara, Rua Joana d'Arc, Rua São Cristóvão, Rua São João e Rua da Serra. São essas ruas que foram patruladas. Tem muitos pedidos nesse sentido de outros lugares para patrulhamento? Tem muitos pedidos ali da região da Inveco, sabe? Região da Inveco. Eu tenho muito pedido ali também de patrulhamento. Tem lugar lá, inclusive eu fui lá esses dias, tem lugar que está difícil de passar o carro está pegando fundo, estragando por baixo do carro, de tanto buraco. Vamos ver se a gente consegue fazer agora nesse início de mês. Até tive convite, o secretário de obras, ele falou que vai tentar executar lá para nós. Parece que está voltando a fazer, porque tinha dado uma parada por causa da questão das chuvas, não foi isso? Mais no início do ano, e agora está normalizando isso aí, vereador? É bom até que o senhor dá uma satisfação aqui, né, para as pessoas que estão aguardando isso aí ansiosamente. Olha, a gente não esperava, né, esse tanto de chuva mês de março, e que foi excelente, nós estávamos precisando de mais da chuva, só que nenhuma previsão dizia que ia chover quase o mês todo, né, então acarretou nessa dificuldade muito buraco, o capim muito grande, né, estragou as estradas, muito buraco, e agora vai ser retomado com todo vapor para minimizar isso aí. Então vai começar, as pessoas podem esperar. Não, pode ter certeza, já está aí, né, fazendo. Vereador, outra intervenção sua na questão do Wi-Fi gratuito, né? A gente sabe que as pessoas cada vez mais estão tendo acesso à internet, né? De modo mais fácil, mas a internet ainda é muito cara, né? Então tem um requerimento seu para anteprojeto, aliás, né? Do Wi-Fi gratuito no Parque Náutico da Boa Vista. E também isso foi estendido em Lagoa Paulino, terminal de transporte coletivo Serra de Santa Helena. Isso aí são projetos para que o Wi-Fi possa ser ampliado na cidade, nos principais pontos de trânsito, né, tráfego das pessoas. Você sabe, né, Raquel, que hoje a internet é tudo, né? E não quer dizer que é só para entrar na internet. Esses pontos, vem pessoas de fora que precisam de baixar um vídeo, precisa de ler algum documento, né? Não é só para as pessoas ficar usando a internet vazia, sem necessidade, né? Eu acho que é uma prestação de serviço para a cidade, né? Esses 4 pontos, que são hoje os principais pontos da cidade. Eu acho muito importante. Hoje tudo é internet, a necessidade da internet hoje é muito grande. E eu vejo uma necessidade, né, disso. E tem mais pontos que eu acho que nós devemos colocar. Hoje tá no Parque Náutico da Boa Vista, ou já está ampliando? Não, já tá os 4 funcionando. Já está funcionando nesses 4 pontos. Nesses 4 lugares. A Lagoa Paulino, o Parque Náutico, o terminal de transporte na Serra de Santa Helena. Todos os 4 já estão funcionando. E é interessante, pela ideia do projeto, você pode entrar e ficar tanto tempo, né? Você não pode ficar a vida inteira, a manhã inteira, porque outra pessoa tem que utilizar, é mais democrático, né, vereador? Exatamente, né? A pessoa tem um limite que ela vai usar e vai cortar a internet. Eu acho muito bacana isso, e é uma necessidade, de repente, nós vamos ter na cidade inteira. Né? Nós temos que evoluir, abrir a mente, as pessoas precisam abrir a mente, que hoje o mundo é esse, o mundo de internet, né? É uma necessidade.
Agora tem a questão de ficar de olho em quais são os sites que essas pessoas vão entrar, né? Porque isso é para ser algo coletivo e para ser algo educativo também, né? A gente tem que tomar esse cuidado para não transformar num projeto que não vai dar muito certo nesse sentido. As pessoas começarem a entrar em site que não é legal. Acho que até tem um bloqueio nesse sentido, não tem? Tem um bloqueio e você sabe que hoje tudo é monitorado, né, Raquel? Sim. As pessoas não vão permitir isso, né? Eu acho que tem que ser um uso civilizado das coisas, né? Do uso correto. E eu acho que vai ser uma novidade muito bacana. Eu estou feliz. Pois essa sua participação foi um anteprojeto da sua autoria que o executivo comprou a ideia, vamos dizer assim? Foi um anteprojeto meu e o executivo contratou uma empresa, né, especializada disto e instalou. E agora já está funcionando. Já está funcionando. Você já testou? O gabinete já. Eu ainda e deu certo? Funcionou assim. Está funcionando direitinho, né? Direitinho. Na verdade, eu também já testei, a gente fez uma matéria sobre isso. Está funcionando sim. A pessoa tem que ter um pouco de paciência para poder entrar lá no Wi-Fi, porque eu acho que ainda está naquela fase de implantação. Isso, de adaptação. Né? Mas isso já é um grande avanço no sentido de ter Wi-Fi gratuito, Exatamente. né? Porque a internet é muito cara, né, vereador? Demais, né? Não, e é o seguinte, né, Raquel? A pessoa está em casa, às vezes, vem no centro resolver uma coisa. Ele tem Wi-Fi só em casa. Na rua ele não tem 4G ou 3G, o que seja. E aqui ele tem para ele acessar, né? E a gente está falando questão de tecnologia, por exemplo, esteve aqui a chefe de cartório eleitoral daqui de Sete Lagoas, já tem a ideia de um app gratuito para que a pessoa, na hora dela votar, ela vai apresentar aquele aplicativo, ela não vai precisar mais usar o título de eleitor. Olha só que avanço. Pois é, pensa que coisa bacana, então é isso. Tem esse projeto? Vai ter isso aí, isso aí já está sendo desenvolvido. E isso nas próximas eleições, não nessa desse ano, mas acredito que daqui a 2 anos, a pessoa já chega lá com um aplicativo para poder votar, não vai precisar mostrar documento. Olha a importância da internet nisso aí, né? Esse é um caminho sem volta, né? A internet é um caminho sem volta, só vai crescer, só vai desenvolver, não tem jeito. Não tem como nós não vivemos mais sem internet, né? Acabou. Temos que saber usar, né, vereador? Vereador, a gente vai rapidamente para o intervalo. Vamos voltar, então, falando sobre novos projetos, sobre questão de feira livre e também o mandato parlamentar do vereador Zé Dunião. É daqui a pouquinho. O trabalho parlamentar do vereador Zé Dunião, do PSL, é o nosso tema do Sete Lagoas em debate de hoje. E a gente está falando um pouco sobre as ações, né, a importância do vereador aí como um porta-voz das pessoas para sugerir projetos, anteprojetos, e para que o executivo possa fazer ações baseadas naquilo que o cidadão pede, chega para o vereador e fala, né, vereador? É interessante esse papel do vereador para que aproxime, na verdade, o poder executivo do cidadão, que às vezes o prefeito não consegue chegar na pessoa. E é o vereador que faz esse meio de campo, né, Zé? A gente, né, Raquel, que está no meio da sociedade todo dia, então surge sempre demanda. E nós temos um prefeito muito maleável. Eu sempre falo que o Leone é ótimo, ele nos atende, né? Todos os vereadores recebem, né? É um prefeito de diálogo, eu acho que isso é muito importante, né? Os problemas da cidade são muitos. Então, em vez da gente ficar discutindo ou brigando, vamos unir em prol da cidade. O que é que eu posso somar? O que é que eu posso dar a mão? Eleições já acabaram, não é isso? Então, agora nós fomos escolhidos para administrar a cidade. Vamos dar a mão, todos nós, para administrar a cidade, para melhorar a vida do cidadão? Isso é o que eu penso. E o Leone é muito bom com isso. Conversa com a gente, chama a gente para conversar no diálogo e tem nos atendido muito bem. Bom, né? Isso é importante para que a cidade funcione, né? Nós temos que crescer, né, a mentalidade nossa, que a política já passou, então agora nós somos escolhidos pelo povo para eleger, nós somos eleitos para melhorar a cidade, né? Então, deixa as coisas para lá, vamos unir em prol da saúde, da educação, né, de melhoria da cidade, eu penso assim. Tá certo, é isso mesmo. Bom, pensando assim, tem pedidos de providência da sua autoria, número 924 e 925, para a implantação de feiras livres nos bairros Silva Xavier e também Morro do Claro. Como é que foi essa ideia? Em que pé que está isso aí? Olha, a feira livre no bairro Silva Xavier, na região Silva Xavier, é muito importante, né? Porque é onde os produtores ali naquela região produzem muito. Eu lembro quando eu tinha supermercado, sábado e domingo, as pessoas daquela região vinham com balaio, com fruta, com verdura, tudo daquela região para vender, na região ali do meu bairro, que é o bairro das Graças, bairro Manoa. Então eu acho muito importante essa feira lá, porque no final de semana
A maioria das pessoas que tem terreno, tem chácara, tem lote naquela região, vão para lá. Então eu acho que uma feira livre naquela região naquela região da Estiva ali vai ser um sucesso, porque vai ser um lugar que vai ter muita gente aqui de Setagoa lá. Então o pessoal vão lá. Eu acho muito importante uma feira ali. Então fiz o pedido e também tem a do Morro do Claro, né? Que é uma região também do outro lado da cidade, não tem feira próxima, e nós achamos uma boa também um pedido lá. Na verdade, o Morro do Claro não tem nada muito perto, né? Tudo você tem que pegar o carro e sair, porque tem um supermercado, mas é um pouco longe, dependendo da localização da sua casa. Então, realmente, a feira, nesse sentido, ela agiliza a vida das pessoas, né? Não tem nada perto e difícil de ir. O acesso é difícil, né? Eu acho que uma feira no bairro também seria ótimo, melhorar para a população ali. Isso também são as pessoas que fizeram esse pedido para você, para que instalasse essas feiras? São as pessoas que chegam na gente e pedem. Claro que a gente avalia, né? Se tem possibilidade, se é viável, né? Porque tem que ser também, tem que olhar, né? Tem que fazer uma peneira, né? Não é tudo que a gente recebe que é possível. Claro que a gente quer, mas tem coisas que não é possível. E essas duas feiras é possível, sim. Essa no Silva Xavier, a ideia é uma feira com tudo. Com tudo. Todos, produtos artesanais, produtos orgânicos para consumo, tudo. Tudo. É uma feira completa naquela região. E ali produz muito, né? Eu acho que ali tem uma feira que vai ter muito sucesso, porque as pessoas, além de produzir, as pessoas que moram naquela região vão lá na feira comprar, né? E final de semana elas vão estar lá, sábado e domingo. Eu tenho meus amigos meus que têm sítio ali e que eles estão lá todo final de semana. Durante a semana está aqui, mas final de semana está lá. Aí para não ter que trazer de lá para cá, exatamente. já está lá, já resolve a vida lá. Já resolve a vida lá mesmo, né? Frango caipira, ovo caipira. Pois é, e ainda consumir produtos naturais, né? Produtos orgânicos, não tem coisa melhor. Está tão na moda, né? As pessoas estão resgatando isso aí, porque as pessoas estão querendo mais saúde mesmo, né, Zé? Demais. Isso é uma coisa que veio para ficar, viu? E é totalmente diferente. Eu fico olhando o ovo caipira, né? Do ovo branco, a diferença quando você faz um omelete é totalmente diferente, né? O gosto é totalmente diferente, é sem dúvida. Vereador, você é uma pessoa atuante, uma pessoa que está sempre no meio do povo. Você falou que as eleições acabaram, mas as eleições municipais acabaram. A gente está preparando aí para as eleições deputado, presidente. Como é que está o cenário aí na sua avaliação? Uai, Raquel, o cenário, você sabe como é que é a política aqui, né? Mas eu sempre bato naquela tecla. Nós temos que unir em prol de fazer candidatos aqui. Nós temos uma cidade com muito eleitor, né? Não adianta, todos nós sabemos que a verba grossa que vem para a cidade vem através de um deputado estadual, federal. Eu sempre falo que nós deveríamos dar a mão e eleger aqui um deputado estadual, federal, ou então até dois. Nós temos condição de eleger aqui 2 estadual e 2 federal, entendeu? Eu acho que nós estamos na hora de pensar na cidade, né? Deixar de lado muita vaidade e pensar na cidade. Né? Porque isso é importante para a cidade. Se não tiver deputado estadual e federal, nós não teremos verba aqui para a cidade. Né? As emendas grossas, né? Vamos dizer assim, por exemplo, o hospital regional poderia vir emendas nesse sentido, né? Exatamente. Se não tiver um deputado federal, o que você acha que ele vai trazer verba para aqui? Grossa? Não vai. Ele vai ter verba para a cidade dele, onde que foi eleito. Então nós... O que está errado, né, vereador? Na verdade, um deputado federal ele deveria olhar pelo país inteiro, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Não sabe. Né? Eu estou acompanhando uma situação lá em Goiânia, uma cidade de Goiânia. Como tem um deputado, você não tem noção o tanto de verba que ele está levando para lá. Exato. Deixa nós ir lá, pedir lá uma verba para aqui. Ele não vai trazer, ele não vai mandar. Então nós temos que ter essa consciência de eleger o nosso deputado aqui. Entendeu? Senão nós não conseguimos fazer as coisas. Para as pessoas se prepararem aí, né? Para votar, para analisar os candidatos. E nós, como político, como vereador, nós temos que unir, eu já falei isso até um dia, falar com o prefeito, nós temos que unir sobre isso. Vamos apoiar as pessoas daqui para nós fazer deputado estadual e federal de nossa cidade. Eu acho que é o único caminho que nós temos para desenvolver a nossa cidade. Isso é verdade. Vereador, o Bela Vista completou aí 88 anos, né? O senhor tem acompanhado em noticiário. Estão tentando voltar para o cenário profissional, investindo, planejando. E a gente vê muito belavistano aí vestindo literalmente a camisa, né? Nossa, Raquel, nós tivemos uma audiência pública que eu gostei demais. Que história linda, né? 88 anos do Bela Vista. Muito bom. Resgatando uma história, né? Que tinha ficado esquecido, ficado parado, né? E agora vai se desenvolver uma história bacana,
crianças que estão sendo criadas, jovens, né, tirado da rua, tirado do tráfico, é muito bom, a história é linda, então de parabéns. Eu também, pegando o gancho, eu quero parabenizar a Vidraçaria Minas Gerais, né, fez esse mês os seus 50 anos, parabéns a todos da Vidraçaria Minas Gerais. Uma história, né? Uma história, 50 anos de empresa. Tá certo. Vereador, infelizmente o nosso tempo acabou, mas as portas estão abertas para você voltar para falar mais dos seus projetos, sua atividade parlamentar aqui, que é muito importante. Muito obrigada por sua presença aqui hoje, viu? Raquel, é um prazer, estou sempre à disposição, né? E um abraço a todos de Sete Lagoas. Tá certo, muito obrigada. E obrigada a você pela sua companhia. Até o próximo programa.